A história de Joãozinho, ex-ponta esquerda do Cruzeiro, herói do título da Libertadores de 1976. João Soares de Almeida Filho, mais conhecido como Joãozinho, nasceu em Belo Horizonte no dia 15 de fevereiro de 1954. É um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro. Joãozinho era reconhecido por sua grande habilidade, sendo chamado também de bailarino. Costumava atuar bem aberto e sempre deu muito trabalho aos laterais direitos de sua época. Joãozinho não pensava em ser profissional da bola, preferindo trabalhar em oficinas mecânicas, onde tinha contato com uma das suas maiores paixões, os carros. O senhor João de Almeida, pai de Joãozinho, era um cruzeirense fanático e, para fazê-lo levar a sério o futebol, aplicava-lhe alguns corretivos. O senhor João era motorista de ônibus, onde Carmine Furlete, vice-presidente do Cruzeiro à época, era dono. Ele, então, aproveitou a oportunidade para pedir uma chance para o filho no time de juvenis do Clube Celeste. Ser aprovado na peneira não foi problema para o bailarino. Difícil foi, aos 16 anos, abandonar o cigarro, vício incompatível para um atleta e por exigência de Furlete e de seu pai. O futebol ganhou um craque, que, porém, nunca levou a carreira tão a sério, preferindo a molecagem, dentro e fora de campo, a obediência tática ou os horários impostos por treinadores mais rígidos. O craque chegou ao Cruzeiro em 1970, aos 16 anos, depois de se destacar no campo do Inconfidência, no bairro Concórdia, em Belo Horizonte. Joãozinho estreou no time profissional em 3 de maio de 1973, em um empate sem gols com o Uberlândia, pelo Campeonato Mineiro. Ao marcar o primeiro gol 10 dias mais tarde, na goleada por 3-0 sobre o Valério, mostrou todo o seu talento ao dar um toque de efeito para encobrir o goleiro. Joãozinho foi o grande personagem da final do Campeonato Mineiro de 1974, contra o rival Atlético, marcando um gol e deixando o outro para Vanderlei, na vitória por 2-1. Vice-campeão brasileiro no mesmo ano, foi convocado para a seleção mineira, que representou o Brasil na Copa América de 1975, sendo reserva do atleticano Romeu. A consagração de Joãozinho veio em 1976. Na estreia na Libertadores, fez 2 gols e deu 2 assistências para a Palhinha na histórica goleada por 5-4 sobre o Internacional. O jogo é, até hoje, considerado o mais emocionante do Mineirão. Fez mais 4 gols até a final, quando se superou. Depois de golear o River Plate da Argentina por 4-1 no Mineirão e perder para o time argentino por 2-1 no Monumental de Núñez, houve o jogo extra no Estádio Nacional em Santiago, que estava empatado em 2-2 até os 42 minutos do segundo tempo. Palhinha foi derrubado na meia-lua da área adversária. Nelinho era o indicado pelo técnico Zezé Moreira para a cobrança, mas Joãozinho se antecipou após muita catimba dos argentinos e marcou o gol que deu a vitória por 3-2 e, consequentemente, o título para o time celeste. A comemoração foi intensa e também tensa. Afinal, ao entrar no vestiário, o técnico Zezé Moreira partiu para cima do bailarino, por ele ter arriscado a cobrança no lugar de Nelinho, o especialista naquele fundamento. Se não fosse a intervenção da turma do Deixa Disso e do vice-presidente do Cruzeiro, Carmine Furlete, eles chegariam às vias de fato. Disputou 482 jogos com a camisa celeste e marcou 116 gols, e pode se orgulhar de ser o 8º jogador que mais vestiu a camisa cruzeirense e o 11º maior artilheiro. Estes números provam que, antes de tudo, o bailarino tinha um talento incomparável, além do carisma que o tornou um dos grandes ídolos do clube. Joãozinho era cotado para disputar a Copa de 1982. Contudo, em 1981, após uma dividida num jogo contra o Sampaio Corrêa, ele fraturou a perna e ficou quase um ano sem atuar, o que o fez declinar suas chances de atuar pela seleção brasileira naquele certame. Jogador extremamente habilidoso, Joãozinho teve a carreira encurtada por causa da violência dos adversários.
Joãozinho foi vendido ao Internacional em 1982 e retornou à Toca um ano depois, sendo campeão mineiro pela quinta vez em 1984. Aquele título encerrou a hegemonia de 6 anos do rival. Cada vez mais longe da melhor forma, foi emprestado ao Palmeiras e ainda passou por Atlético Paranaense e Coritiba, onde pendurou as chuteiras em 1987. Joãozinho tem 4 filhos de 2 casamentos. Um deles, também chamado Joãozinho, teve belos lampejos de craque no Cruzeiro, mas teve uma birra com Vanderlei Luxemburgo em 2002 e foi mandado embora da Toca da Raposa. O filho de Joãozinho perambulou por várias equipes, entre elas algumas do Japão, Bahia, Vitória e o Paysandu, mas não obteve o mesmo sucesso de seu pai, que era simplesmente genial. Hoje, o bailarino vive em Boston, nos Estados Unidos, onde disputa jogos em ligas amadoras e leva uma vida tranquila, num bairro com muitos brasileiros. Vem ao Brasil 2 vezes por ano, mas por enquanto não tem planos de voltar a morar na terra natal. Joãozinho conta que acompanha com atenção as notícias do Cruzeiro e que assiste a todos os jogos da Raposa, transmitido para a América do Norte. Imortalizado na história do clube, Joãozinho mantém contato com vários jogadores da campanha de 1976 e de outras gerações em um grupo de WhatsApp.